Você sente coceira e vermelhidão muito intensa que aparecem do nada e mudam de lugar com frequência? Hoje nós vamos falar de uma doença que, apesar de fazer sofrer mais de 1 milhão de brasileiros, ainda é desconhecida por mais de 90% da população. Essa doença é mais comum que o Alzheimer e a artrite, e mais de 2/3 das pessoas que sofrem dela simplesmente desistem de procurar solução por achar que ninguém pode ajudá-las, mesmo ela sendo controlável em 92% das pessoas. Tá na hora de mudar isso. Fica com a gente até o fim, porque esse vídeo pode fazer a diferença na sua vida ou na vida de uma pessoa querida. Estamos falando da UCE, urticária crônica espontânea. Apesar de ser mais comum que o Alzheimer, uma pesquisa de 2018 mostrou que 91% da população não conhece essa doença. Ela se caracteriza pelo aparecimento diário ou quase diário de urticas ou angioedemas sem um fator externo causador por mais de 6 semanas seguidas. Peraí, o que são urticas ou angioedemas? Como eu posso saber se tem UCE ou fazer alguém querido reconhecer esse problema? Ele tem tratamento? Como é que é possível controlar a doença? Para explicar melhor o que é a UCE e como ela pode ser tratada, vamos começar do começo. As urticas são lesões em alto relevo na pele, geralmente rodeadas por uma borda avermelhada que coçam muito. Coçam a ponto de fazer com que o paciente não consiga mais dormir ou exercer suas atividades diárias normais, como trabalhar, estudar, passear ou namorar. Elas permanecem no mesmo local por no máximo 24 horas e depois reaparecem em outras áreas do corpo e não deixam marcas na pele. Isso dá a sensação para alguns pacientes de que elas estão literalmente se movendo pelo corpo. O angioedema é um inchaço das camadas mais profundas da pele, e ele dói muito mais do que coça. O angioedema pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas o pior é quando aparece no rosto, porque ele deforma a aparência das pessoas afetadas e causa, além da dor, muito constrangimento. Ele aparece muito rapidamente, em alguns minutos, e some em até 72 horas. Hoje em dia, se imagina que 40% dos pacientes que têm UCE apresentam os dois problemas, 50% apenas urticas e 10% apenas angioedema. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando, não tô entendendo, vocês estão simplesmente descrevendo os sintomas de uma alergia. E esse é justamente o problema. Na alergia, fatores externos como cosméticos, medicamentos, alimentos, produtos de limpeza é o que causa os sintomas. Na UCE, eles aparecem espontaneamente, a partir de uma reação do próprio organismo. Ou seja, não existe nenhum fator externo que cause a doença. Nem alimentos, nem perfume, nem estresse. E, como muita gente, e eu vou repetir, 91% da população não conhece essa doença, as pessoas buscam uma suposta causa externa. Param de comer diversos alimentos sem necessidade e às vezes ainda se culpam pela sua condição. Como os sintomas da alergia e da UCE são quase idênticos, é muito comum que as doenças sejam confundidas. Quase 80% dos pacientes de UCE foram diagnosticados antes com alergia. Essa confusão retarda o diagnóstico adequado e limita desnecessariamente o paciente. Lembre-se, a UCE não tem causa externa. É muito importante fazer essa informação chegar ao máximo de pessoas possível. Ter UCE sem saber é um fardo enorme. O principal problema é o prurido intenso. Ou, para falar em português claro, a coceira. Mais de 50% dos pacientes sofrem de privação de sono, porque coça tanto que a pessoa não consegue mais dormir. Isso afeta as atividades diárias, diminui a concentração, a produtividade no trabalho, faz com que as pessoas não queiram mais sair de casa e leva a pessoa a um estado de cansaço constante. A privação de sono e a imprevisibilidade dos sintomas são tão sérias que 65% dos pacientes com UCE desenvolvem transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. Existe também uma questão estética importante. O angioedema também aparece com frequência no rosto e nos lábios e causa deformações grandes que levam a um forte isolamento social enquanto os sintomas estão presentes. E agora você vai entender por que esse vídeo é tão importante. É a desinformação. Em média, existe um intervalo de pelo menos 5 anos entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, com um número médio de consultas superior a 7 médicos nesse período. Quase 80% dos pacientes com UCE foram diagnosticados antes com alergia. Por isso, 67% dos pacientes desistem de procurar ajuda médica, apesar de a UCE ter tratamento. Com o tratamento correto, mais de 90% dos pacientes podem atingir o controle completo da UCE. Ou seja, a UCE é super comum, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar nela, quase 70% dos pacientes desistem de procurar ajuda médica ou acredita que os médicos não conseguem mais ajudá-los, apesar de ela ser totalmente tratável. Por isso, estamos aqui fazendo a nossa parte para levar essa informação cada vez mais longe. O sucesso no tratamento da UCE significa viver sem os sintomas da doença, ter acesso a informações e fazer o acompanhamento com um especialista, um alergista, imunologista ou dermatologista são fundamentais para atingir esse controle total da UCE.
E pra finalizar, a gente tem uma história incrível. No último mês, enquanto a gente trabalhava nesse vídeo, o pai da Gabriela, que tá trabalhando aqui com a gente há 3 anos na equipe da Autoridade Fitness, começou a sentir muita coceira, não conseguia dormir de noite, tinha pontos vermelhos na pele que apareciam e desapareciam. Já entenderam, né? Ele foi diagnosticado com UCE. Foi uma coincidência incrível, mas ele já foi procurar tratamento e já conseguiu controlar a doença. Se você quiser saber mais sobre a UCE, acesse o site tudosobreuce.com.br. Acompanhe também a hashtag TudoSobreOCE e conheça os artistas e celebridades que enviaram mensagens de apoio à causa. E se você puder, faça também um post de apoio ao UCE nas suas redes sociais. Quanto mais gente souber, mais a gente vai conseguir ajudar. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo e fale sobre esse assunto com as pessoas à sua volta. E até a próxima!